Vamos abrir em Lucas 6,38. Diz aqui, Lucas 6,38: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medires, também medirão de novo. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós dizemos, tem consequências. Tem consequências para as nossas vidas, para a vida das outras pessoas à nossa volta, para a vida até daqueles que são os nossos inimigos. Sim, porque infelizmente há pessoas que não gostam de nós. Então o que é que devemos de fazer? A mesma medida com que dermos, nos será dado a nós. Aquele que fala mal de si, aquele que o trata mal, o fez mal, se você o tratar da mesma forma, o que é que vai vir para si? Tudo o que o homem semear é isso que vai colher. Por isso dai e ser-vos dado. Com a mesma medida com que nós medimos os outros, também nos medirão a nós. Com a mesma medida como nós estamos a semear no reino de Deus, também nós vamos ser medidos. Vamos semear em nome de Jesus. Amém. Ainda com alegria, Obrigado, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino, crer em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque tu és o nosso Senhor e Salvador, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Atos 17, 6. Atos 17, 6. Atos 17, 6. E não os achando, trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Quando eu pensei no título, houve um título que me veio à mente. E o título é Radical. E eu comecei a buscar versículos mais radicais na Bíblia. Só que depois orei e disse: Senhor, mostra-me o que tu queres. Então mostrou-me algo completamente radical, sim, mas completamente diferente. Neste mundo, quando nós chamamos alguma coisa de radical, e o título da mensagem de hoje é Radical, quando nós pensamos em algo radical, pensamos logo em atentados terroristas, em pessoas a maltratar outras. Ser radical em Cristo não é fazer isso. Eu quero que você entenda muito bem o que eu vou dizer. Deus não precisa que nós o defendamos.
precisa que nós o proclamamos. Quer dizer que nós devemos pregar aos outros as boas novas de salvação, não a condenação. E uma das coisas muito importantes em Cristo é nós percebermos que toda a gente tem o direito de escolher bem ou mal. Cabe a nós fazer o quê? Falar o bem, fazer o bem, e não nos deixar ser tomados pelo mal. Porque, infelizmente, é muito fácil. O diabo tenta levantar de tudo à nossa volta para que nós façamos coisas más, para que nós tenhamos reações más. Para quê? Porque ele sabe que tudo o que o homem semear, isso vai colher. E ele sabe, se nós fizermos alguma reação má, pode vir o mal contra nós. Nós temos de ser filhos dos nossos pais, do nosso Pai que está no céu. Então ser radical como? Nós acabamos de ler um versículo onde aparece que agarraram alguns Jason e alguns dos irmãos e os levaram à presença dos magistrados na altura. E depois disseram isto: estes que têm a alvoroçar o mundo chegaram aqui. Como é que eles têm alvoroçado o mundo? Têm feito pela luta, feito pela determinação? Não. Porque pregaram o Evangelho. Eu quero que nós estamos em Atos 17:6. É só subir um pouco e vamos a Atos 17:4. São só 2 versículos acima. Eu quero-vos ver porque que eles são considerados como alvoroçadores do mundo, como aqueles que alvoroçaram o mundo. Veja, por causa deles pregarem o Evangelho, por causa de falar o Evangelho e pregar o Evangelho, alguns creram. E vejam, e alguns deles creram e ajuntaram-se a Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, não poucas mulheres principais. Mas os judeus, desobedientes e movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, entre eles os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason, procurando tirá-los para junto do povo. Alguns judeus obedientes movidos de inveja. Grande parte das pessoas que se voltam contra nós, que somos cristãos, são aqueles que têm alguma coisa a perder por nós sermos cristãos. O diabo tem a perder se nós somos cristãos. Quanto mais nossos atos mostrarem aos outros quem nós somos, mais eles perdem. O que é que eu quero dizer? Eu vou-lhe dizer, houve um chefe de uma esquadra, não era o comandante da esquadra, mas um chefe de uma esquadra, por causa de um erro meu, e eu assumo esse erro, eu cheguei algumas vezes atrasado. E ele participou de mim. Ora, eu sabendo que ele tinha participado de mim, qual seria a minha reação? Não o cumprimentar, não o falar bem, não reagir bem para com ele. Mas eu não fiz isso. Bem pelo contrário. Eu o tratei melhor ainda. E chegou a altura do Natal, eu costumava dar calendários às pessoas que pagavam para mim. E eu cheguei, e quando cheguei à esquadra vi-o lá e eu tinha calendários comigo e eu dei-lhe um a ele.
O homem olhou para mim, ficou assim parado um pouco, agradeceu o que recebeu, e a partir desse dia para a frente, nunca mais foi o mesmo para comigo. Não torneis o mal por mal, mas vencei o mal com o bem. Isto é ser radical. É ser radical quando os outros nos querem fazer mal, quando os outros às vezes intentam fazer mal para connosco e nós fazemos o bem. Você vai dizer, poxa, mas isso é difícil. Pois isso é que é ser radical em Cristo. Isto é que é ser radical. Não é agarrar em defesa da nossa fé, vamos combater estes, combater aqueles, porque estão errados, combater... Não, não é nada fazer isso. É mostrar aos outros o amor que está em nós. Porque Cristo andou fazendo o bem e curando a todos, e abençoando a todos, e libertando a todos. E nós temos que ser o exemplo em Cristo. Ser uma cópia de Jesus aqui na Terra. Se calhar seria mais fácil nós termos um comportamento, assim como diz, radical, e agarrar e apontar o dedo aos outros e culpar os outros e fazer, mas não é isso que Deus quer para connosco. Não, agora lutam contra nós, nós temos que lutar contra eles, dizem mal de nós, nós temos que retribuir com a mesma moeda. Porquê? Se a palavra de Deus nos diz exatamente o contrário. Veja o que está aqui escrito. Mateus 5:44. Veja o que é que Jesus diz. Mateus. Estas foram as palavras de Jesus para conosco. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pensa um pouco comigo. Que reação você teria depois de você fazer mal a alguém, essa pessoa fizesse o bem? Pensa um pouco. Que reação você teria? Você ficaria completamente desarmado. Você entende? Completamente desarmado. Porque aquela pessoa que você falou mal, fez mal, ou qualquer coisa, e essa pessoa retribui com o bem. Deixa-me dar um exemplo. 2 pastores, ela uma pregadora muito conhecida, foram jantar. E quando foram jantar, estavam à espera, a senhora começou, a empregada começou a servi-los e tal, e a empregada, sem querer, derrama comida sobre o colo do marido. A esposa, por causa daquela reação e por causa daquilo, ficou enfurecida. E o marido diz, não tem problema, está tudo bem, a gente limpa aqui, está tudo bem. A rapariga fartou-se-lhe pedir perdão, porque foi sem querer, não foi por querer, e era verdade. Não é? Trouxe-lhe outro prato de comida, comeram, tiveram, mas ela ficou, a pregadora ficou acesa.
A vontade era barafustar e tal, mas não o fez. Quando chegou ao fim, eles agarraram, pagaram a despesa, deram gorjeta e depois ela virou-se e disse assim: eu sou cristã. Não fiz por querer aquilo derramar e por isso eu peço desculpa. Mas eu fiquei à espera da vossa reação. E vocês realmente tiveram uma reação de uns verdadeiros filhos de Deus. Muitas das vezes, a nossa reação perante aquilo que nos fazem diz quem nós somos. Vamos entender, vamos separar coisas. Se você tem um cargo de autoridade num departamento qualquer, seja ele qual for, o que você determinar e as ordens por qual você recebe e aquelas que você transmitir têm que ser cumpridas. Se as pessoas não gostam, problema delas. Você está a cumprir ordens, você está a fazer e tem que fazer. Agora, claro que se essas ordens não irem contra a palavra de Deus, não é? Mas se você está sem estar no lugar da autoridade, se você está a fazer compras, se você está em qualquer lugar onde não está na autoridade, mesmo quando lhe fazem mal, você tem que fazer o bem. Então, mas isso vamos parecer tipo uns parvinhos em que estamos sempre a rir perante tudo o que nos fazem. Você não está a entender. Quem o justifica e quem nos justifica a todos nós, aqueles que andam em Cristo, é o nosso Deus Pai. Eu já estive em lugares onde não disse uma única palavra e só olhar para as pessoas fez com que elas mudassem de atitude. Quantas e quantas vezes pessoas se voltam contra nós, às vezes por coisas que estão a passar na vida delas e retaliam contra as pessoas. Voltam-se contra as outras pessoas. E a nossa reação é voltarmos contra elas também, barafustar também. Isso não é ser radical em Deus. Então, a nossa forma de viver, vai fazer toda a diferença. Houve pessoas que já se voltaram contra mim e não me fizeram coisas boas, não me trataram bem. Mas eu tratei bem a elas depois do que me fizeram. E houve pessoas que voltaram atrás e me pediram desculpa pela reação que tiveram para comigo. E eu não fiz nada, não barafustei, não gritei, continuei a tratar bem. Você entende? Você é um filho de Deus. O seu exemplo, o seu maior exemplo é Jesus, não é outro. É Jesus, não é os homens. Não é exemplo dos homens, não é exemplo que os outros fazem, não é exemplo. Não. É Jesus. Ele é que é a verdade, o caminho e a vida. Então, o que devemos fazer? Ser radicais em Deus. Veja o que está aqui escrito. 1 Timóteo 4,12.
Esta foi uma carta escrita por Paulo para Timóteo. Timóteo era um pastor novo na fé, embora ele não fosse novo na fé, porque os pais deles também criam em Cristo e tudo mais, mas ele era um pastor novo. E veja o que está aqui escrito. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, a tua juventude, o seres novo, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade ou no amor, no espírito, na fé, na pureza. É impressionante quantos olhos estão postos sobre nós para ver as nossas reações. Eu lembro-me de uma pessoa estar na igreja e nós estávamos a cantar, e normalmente você vê, principalmente na altura da adoração, eu fecho os olhos e eu lembro-me de alguém estar na igreja a adorar também e a olhar para o pastor, que não era eu na altura, e olhar para o pastor e ver a reação dele. E se ele estava mesmo a adorar a Deus, ou se estava só a cantar. As pessoas reparam muito no que nós fazemos. Repara, porque ao nos ver, veem as nossas reações se nós somos verdadeiros naquilo que dissemos. Algumas até provocam certas situações. Ouça, acredite. Provocam certas situações para ver se é real, se nós vivemos por aquilo que pregamos. Acredite. Deus olha por todos, olha também por nós. E espera de nós as melhores reações. Espera de nós o comportamento de filhos de Deus. Na minha vida, até hoje, enquanto tenho sido cristão, pessoas me têm atacado, mesmo sem saber se eu sou cristão ou não. Às vezes não percebia porquê. Se calhar, agora, cada vez mais percebo porquê. Porque o diabo não gosta de nós cristãos. E então essas pessoas voltavam-se contra mim. E a minha reação nunca foi barafustar, retaliar. Houve realmente uma altura, mas isso antes de ser cristão. Realmente houve uma altura antes de ser cristão que eu tive reações. E não foram benéficas para mim. Mas depois de ser cristão, as minhas reações foram sempre quietas e sossegadas. Preferindo orar do que retaliar, do que me voltar contra as pessoas. E cada vez que eu tenho feito isso, em todas as vezes eu venci. Sempre, sempre, sempre. Cada vez que alguém que estava em autoridade sobre mim queria mudar a minha forma de trabalhar, eu ia retaliar, fiquei quieto, fiquei sossegado, orei, e Deus mudou tudo e voltou tudo a ser como eu queria. Perto mais do final, quando eu ainda estava em guarda noturna, perto mais no final, tentaram que eu agarrasse e fosse para outro lugar, porque tinha que ser e tal, e não sei o quê. Comandantes acima de mim disseram isso, e eu nada falei, nada disse, só confiei em Deus. O que é que aconteceu? Nada aconteceu. A autoridade final na sua vida não é os homens. Não é aqueles que estão em autoridade sobre si. É o seu Deus.
Um colega meu, numa viagem, o meu pastor na altura foi pregar a Beja e eu, a Évora, peço desculpa, a Évora, e fomos a Évora e um meu colega de lá, de Évora, chega-me ao pé de mim com um mapa de zona, da área de guarda noturno, a área de guarda noturno. E então ele tinha agarrado em canetas de feltro, canetas de cor, e então pintou uma determinada área, depois pintou outra determinada área, e depois pintou outra área. Depois chegou ao pé de mim e disse assim, olha Mário, querem dividir a área. E então se não for esta, pelo menos fico com esta, se não for aquela, fico com a outra, e eu olhei para ele, isso não funciona assim com Deus. O que é que tu queres? Ele olhou para o papel, olhou para mim, voltou a olhar para o papel e depois viu, eu quero tudo. Então se quer tudo, por isso nós podemos orar. Para ele continuasse com a área que se tinha. Isto tudo porquê? Porque um comandante de polícia chegou lá e queria dividir áreas. E ao dividir áreas de guarda noturnos, os guarda noturnos perdem dinheiro. Nós oramos e nessa mesma semana, esse mesmo comandante foi agarrado, tirado dali e foi mandado para o Algarve. Não foi nenhuma cunha humana, não foi nada feito por humanos, foi tudo feito por Deus. Glória a Deus, que Ele ouviu a nossa oração e fomos abençoados. O meu colega foi abençoado. Mas foi por chegar lá e barafustar e gritar com a pessoa e dizer que está errado, isso não é justo, eu trabalhei tantos anos assim. Não, não. Você é cristão. E como cristão, a sua reação tem que ter a reação de um cristão, aquele que é parecido com Cristo. Aquele que é de Cristo. Então a sua reação é abençoar, não amaldiçoar. Você está a entender? Assim você se torna um radical em Deus. Radical porque vai mudar a sua forma de falar para com os outros, vai mudar a sua forma de reagir para com os outros, vai abençoar, não vai amaldiçoar. Mesmo aqueles que dizem mal de si, mesmo aqueles que dizem mal de mim. Ouça bem uma coisa. Há poucas pessoas neste planeta que nos podem prejudicar realmente. E aqueles que nos podem prejudicar realmente é aqueles que estiverem acima de nós a nível espiritual, onde nós estivermos dependentes, ou os nossos pais, familiares mais próximos. Familiares mais próximos, só os nossos pais, principalmente. Avós, um cônjuge, sim. E você tem que orar por eles. Tem que abençoá-los. Tem que quebrar as palavras negativas que foram faladas contra si. E houve um caso meu, de uma pessoa em autoridade espiritual sobre mim, que falou mal de mim e da minha família. Ninguém me veio dizer. Eu soube pelo Espírito, porque eu senti. E eu tive de estar a quebrar toda essa maldição sobre os meus filhos. E você dizer, poxa, mas isso não é justo. Não.
Até qual foi a minha reação para com essa pessoa? Abençoar. Abençoar. Você está a entender? Porquê? Porque eu quero ser parecido com Cristo. Eu quero ser uma cópia de Jesus. Veja o que está aqui escrito. Eu digo-vos já. Eu digo-vos já porque não está aqui, mas... Primeira de Pedro 2:18. Só alguns versículos, mas é bom nós percebemos a palavra de Deus e a vontade de Deus para connosco. Às vezes nós não percebemos porque é que as coisas acontecem. Às vezes pensamos, não, é o mal a vir contra nós. Mas Deus torna o mal em bem. E a nossa fé e a nossa confiança tem que estar sempre nisso. Ouça, Sadraque, Mesaque e Abednego não dobraram o joelho a uma estátua, confiaram no seu Deus e foram lançados no meio do fogo. Era para destruí-los, para matá-los. Mas Deus não o permitiu. Porque eles não dobraram o joelho a uma estátua. Veja o que está a Cristo. 1 de Pedro 2:18. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Aos maus? Sim, é o que está escrito. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa que, pecando, sois esbofeteado e sofreis? Se fizermos o mal e sofremos por causa do mal que fizermos, isso é normal. Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Hã? Até eu estou a fazer o bem, ainda vou sofrer por causa disso e é agradável a Deus. Entenda uma coisa. Deus prova os corações e vê as nossas reações. Não nos deixa tentar acima do que podemos. Não deixa que as coisas aconteçam de tal forma que nos destruam ou desfaleçamos, ou nós desfalecemos na nossa fé. Realmente podem vir coisas contra nós em que nós vamos achar injustos. Mas qual é a nossa reação? Eu lembro-me de uma vez, alguém provocou uma coisa de qual eu e a minha esposa não tínhamos culpa de nada. Nós só fizemos o que nos mandaram, não tivemos culpa de nada. Mas o que foi dito a quem estava por cima de nós, a quem estava a autoridade sobre nós, é que nós tínhamos feito uma coisa errada quando não fizemos nada errado. A minha esposa contou-me ao telefone o que é que tinha acontecido. Bem, eu fiquei... Só faltava deitar chamas pela boca. Porque não tínhamos feito nada de errado. Não tínhamos sido nós. E estávamos a ser culpados de algo que nada fizemos. E eu, naquela altura eu estava a falar ao telefone com a minha esposa e estava, eu não acredito nisto, isto eu faço, eu coisa. E a minha esposa, graças a Deus, virou-se e disse assim:
É Deus que nos justifica. Quando ela disse aquilo, parece que um balde de frio caiu sobre mim. E eu baixei a cabeça, mesmo estando a falar com ela ao telemóvel, eu disse: Senhor, perdão. É Deus que nos justifica. Ele sabe o que nós fazemos. Será que alguma vez eu fui falar com alguém por causa de retaliar ou dizer que não foi bem assim? Nada. Absolutamente nada. Não fiz nada. Porquê? É Deus quem me justifica. Ele sabe o que eu fiz. Mas as outras pessoas, isso não interessa. Interessa o que Deus pensa de mim. Não o que as outras pessoas pensam de mim. Você está a entender, está a perceber? Entenda uma coisa. Neste mundo, o mundo vai se tentar virar contra nós sempre. Porque nós não andamos como o mundo anda. Não fazemos o que o mundo faz. Não reagimos da forma como o mundo reage. Você diz, mas como é que vamos viver neste mundo? Andando no mundo, mas não fazendo o que eles querem, como eles querem. Se alguém em autoridade sobre si, um patrão, alguém chegar ao pé de si e dizer, olha, vai e diz isto, e isto é uma mentira, diz aquilo, e é uma mentira. E você tem que ser cristão o suficiente para dizer, eu não posso fazer isso. Eu não posso mentir à pessoa. E a primeira reação que essa pessoa vai ter é, então, mas você não pode mentir, você está a brincar comigo. E a sua reação para com essa pessoa de autoridade vai ter que ser, você quer que eu lhe minta assim? Você quer que eu lhe minta assim? E a outra pessoa vai dizer, não, a mim não. Então se não quer que eu lhe minta assim, eu também não posso mentir aos outros. Você tem que ter um comportamento de cristão. Tem de ser cristão. Você tem que entender, os seus princípios em Cristo não são negociáveis nunca. Nunca, nunca, nunca. Não são negociáveis. Você tem princípios. Se as outras pessoas aceitam, muito bem. Se não aceitarem, problema delas. Isto é ser radical. E depois como é que as pessoas me olham? Ouça, como é que Deus vai olhar para si? Então, mas se eu não andar com eles como eles andam, não vestir como eles vestem, não falar como eles falam, não fazer como eles fazem, eu vou ser diferente. Pois é. É essa diferença que Deus quer de nós. Para que ao mundo olhem para nós como radicais. Aqueles que seguem a Cristo. Não radicais de fazer o mal a alguém, não é para isso que fomos chamados. Nunca, jamais. Nunca, jamais. Não para obrigar as outras pessoas a fazer o que nós queremos, também não. Não. Porque nem Deus obriga. Você sabe quantas religiões existem no planeta? Então, mas Deus podia agarrar e acaba com isso tudo. Sou só eu que existo. Não há mais ninguém. Mas Deus não faz isso. Então, se não faz isso, quem somos nós para fazer isso? Agora temos que mostrar aos outros quem nós somos. Quem é o nosso Deus. A quem nós servimos. A quem nós amamos.
a quem glorificamos e honramos, para que eles vejam em nós Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Você está a entender? As pessoas vão ver reações em nós completamente diferentes dos outros. Deixa-me dar um exemplo. Alguém aceitou Jesus numa empresa. E nessa empresa ele agarrou e partilhava a sua fé. As outras pessoas olhavam com desdém para ele, com desprezo, pronto, mas ele continuava a fazer a vida dele. Até que chegou um dia que houve uma pessoa que passou mal. Caiu no chão, os colegas todos à volta dele, e ele estava e o coração parou de bater. Chamar as ambulâncias e tal, e não sei o quê. E este irmão chegou ao pé dele, meteu as mãos em cima dele e ordenou que o espírito de morte saísse e que viesse o espírito de vida para ele, e ele ressuscitou. A partir desse dia, todas as pessoas na empresa olhavam para ele de outra forma e diziam: afinal, ele é de verdade. Será que isso tem que acontecer na sua vida para as pessoas olharem para si de outra forma? Não. Mas você tem que continuar a ser o mesmo. Não andar como os outros andam. Não fazer o que os outros fazem. Mas ser aquele que é parecido com Cristo. Porque aí você se torna completamente radical em Deus. Não porque lhe fazem mal, você retalia com o mal, mas fazendo o bem. Fazendo o bem. Para isso você foi chamado, para fazer o bem. Não para fazer o mal. Eu quero... Porque nós fomos chamados para fazer o bem. Nós fomos chamados para fazermos diferente nesta terra. Veja o que Jesus fez enquanto andou. Jesus, veja reações dos seus discípulos que Jesus reprovou completamente. Vinham buscar Jesus para ser crucificado. Vinham buscar Jesus para ser levado perante majestades da altura, perante alguém que tinha autoridade da altura. E Pedro agarrou e tirou uma espada e cortou uma orelha a das pessoas que estava lá. E Jesus disse: quem viver pela espada morrerá pela espada. E agarrou e pôs a mão na orelha e curou a orelha daquele homem que Pedro tinha cortado a orelha. A nossa reação não é negar Jesus perante os outros. A nossa reação é de bênção, sempre. Ouça, é de tal forma que o seu comportamento perante as outras pessoas é de tal forma que vai chegar a uma altura que as pessoas olham para si e algumas vezes, algumas atitudes que elas têm, elas nos pedem desculpa. E não têm que nos pedir desculpa, mas pedem desculpa por terem feito na sua presença. Já aconteceu comigo várias vezes. Por palavras que foram ditas, que não são boas palavras, por maneiras de reagir, e pedem-me desculpa.
Quem nós somos em Cristo? Nós somos aquela imagem de Cristo na terra. Jesus nos disse, ide e pregai as boas novas de salvação. Não é maldição. Não, deixa de citar Jesus, não vais para o inferno. A grande parte das pessoas no planeta já vivem o inferno. Você tem de dar esperança às pessoas. Tem que ver as suas reações perante o mal. Porque o mal existe. Infelizmente o mal existe. Às vezes está em pessoas, outras vezes está em coisas que nos acontecem. Mas o nosso Deus é grande. Grande o suficiente para mudar tudo a nosso favor. Grande mesmo. Quantas vezes já me disseram não? E quantas vezes esse não se tornou em sim? Montes de vezes. Cada vez que eu agarrei e me disseram não, e eu agarrei e trouxe esse não a Deus. Olha, Pai, o que é que me estão a dizer? Eu não aceito isto. Eu meto nas tuas mãos e eu creio que já me deste o sim. E cada vez que eu fiz isto, sempre eu venci no nome de Jesus. Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Então, mas como é que Deus é por nós? Quando você se agarra a Deus. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você agarra e unicamente e exclusivamente é conforme Deus diz, não conforme o homem diz. Não conforme os outros dizem, mas conforme Deus diz. Então, verdadeiramente, você é um cristão radical. Verdadeiramente, os outros vão olhar para si e vão dizer: quem é este? Quem é este? Que reaja de formas completamente diferentes ao que nós estamos habituados. Porque Jesus assim o fazia. Não torneis mal por mal, mas venci o mal com o bem. Todo o mal que tentarem fazer contra si, não reage fazendo o mal a essa pessoa. Reage fazendo o bem, tratando bem, falando bem. Você vai dizer, mas isso parece loucura. Vamos terminar, mas eu quero-vos mostrar um versículo bíblico que é de veras importante. Romanos 12, 20. Peço desculpa, vamos começar em vez do 20, vamos começar no 18. Romanos 12, 18. E diz aqui, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E agora veja o que é que diz aqui. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança eu retribuirei. Isto quer dizer, quando nos fizerem alguma coisa, não temos de ser nós a retaliar, não temos de ser nós a revoltar-nos e a vingar-nos por aquilo que nos estão a fazer. Mas é uma injustiça o que estão a fazer. Agarre nessa injustiça e leve-a a Deus. Deixe Deus resolver, deixe Deus ter a vingança, deixe Deus responder. Pode não ser da forma que você acha melhor, mas Ele sabe o que está a fazer. Deus sabe muito melhor do que está a fazer do que nós. Versículo 20. Portanto, se o teu amigo e inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
E você está a pensar, está bem, então eu vou fazer isto, e então um mundo, brasas de fogo vão cair em cima da cabeça da pessoa. Você não percebeu. Você não percebeu. Vai vir a julgamento sobre essa pessoa. E se essa pessoa perante Deus tiver um comportamento, perante Deus, não perante nós, perante Deus, tiver um comportamento diferente e a sua vida mudar perante a pessoa, e Deus vir isso, nenhum mal lhe acontece. Mas se, no entanto, ela continua a fazer o mal, então o julgamento vai vir sobre essa pessoa. Você entende? Quando nos fazem mal, deixe-me dar o exemplo. Uma coisa. Imagine que alguém nos prejudica monetariamente. Nos prejudica a nível de dinheiro. Nós agarramos e entregamos esse assunto a Deus. Não fazemos nada. Fomos prejudicados, mas não fazemos nada. Apenas oramos e confiamos em Deus. O que é que vai acontecer? Deus vai dar oportunidades a essa pessoa de mudar. Mas se não mudar, vai-lhe tocar no que é mais querido. E muitas das vezes essas pessoas, o que é mais querido é o dinheiro. E vai-lhes tirar dinheiro a eles. Porque eles ficam amaldiçoados pelo que fizeram aos outros. Você entende? Cada vez que nós fazemos o mal a alguém, nós estamos a amaldiçoar a nós. Porque estamos a fazer o mal. Mas cada vez que fazemos o bem, estamos a abençoar a nós. Então, e a coisa errada que a pessoa fez? Isso é com Deus e Ele. Ele terá o julgamento necessário da parte de Deus, não da nossa parte. Eu acredito, eu já vi muito acontecerem-lhe coisas, algumas delas impensáveis. Coisas que não está à espera, porque fizeram coisas erradas. Não se arrependeram, não assumiram o erro, não mudaram. E a consequência veio. Portanto, ponha isto dentro de si. Se você fizer o mal, você está a amaldiçoar a sua vida. Se você fizer o bem, você está a abençoar a sua vida. Coloque isto dentro de si. Não se esqueça nunca disto. Então a sua reação perante as coisas que lhe fazem e como você vive vai mudar radicalmente. Mesmo perante aquelas pessoas que lhe fizeram mal. Nós fomos chamados para a bênção. Mas por causa de ser chamados para a bênção, nós temos que ser uma bênção. Você entende? Nós temos que ser uma bênção. Vamos ficar de pé, vamos chamar o grupo de louvor, se faz favor. Vamos dizer, Pai, algumas vezes temos feito coisas erradas, Senhor. E tu sabes disso. Às vezes a nossa forma de reagir tem sido às vezes dura. E por isso te pedimos perdão. Tu chamaste a Abraão e disseste, anda na minha presença e ser perfeito. E nós sabemos que isso não é fácil, Senhor. Mas contigo tudo é possível.
Por isso, Senhor, nós vimos a Ti no nome de Jesus e Te pedimos, ajuda-nos. Ajuda-nos a andar contigo e a fazer o que Te agrada. No nome de Jesus. Isto Te pedimos, Senhor. Porque somos humanos. E Te agradecemos do fundo do coração. Porque Tu és um Deus bom e perdoador, misericordioso. Mas também és um Deus que nos abençoas por todo o nosso caminhar e por toda a nossa vida. E por isso Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Amém.